A gente vai quebrar um pouco dos protocolos, a gente vai mudar um pouco a programação. O Abraham está pegando um voo, mas ele está fazendo questão de fazer a participação dele ao vivo. Não quis gravar um vídeo, porque ele falou, eu vou entrar, vai dar certo. Então, com vocês, não precisa dizer quem é, Abraham Van Traub. Curtam muito esse homem. Maravilha. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar falando com vocês. Santa Catarina é um dos estados que o conservadorismo tem crescido bastante, e é sobre isso que eu queria falar. Eu participei desde o começo da campanha 2017, a gente já estava com o presidente Bolsonaro programando, vendo como nós conseguiríamos impor uma agenda conservadora no eventual governo do presidente Bolsonaro. E havia, naquela época, surgiu um termo, é uma aliança liberal-conservadora. Havia os militares, a gente achava que os militares tinham muito de conservadorismo, os liberais seriam, pela economia liberal, a turma do Paulo Guedes, e os conservadores, né, somos todos nós. Eu sinto em falar, mas nós conservadores temos que ter uma agenda própria, definida. O liberal conservador, o que é liberal conservador? Não existe isso. Existe o quê? Existe o conservador e a gente segue uma agenda econômica baseada na ciência econômica e não em voodoo. A ciência econômica está muito clara. Você tem que ter ajuste fiscal, você tem que ter um Estado pequeno, o funcionamento do livre mercado, isso é, sem monopólios, oligopólios, tem que ser defendido pelo Estado para beneficiar o quê? Todos nós, nossas famílias, a classe média, que é a base, a espinha dorsal do conservadorismo. Não estou falando que os liberais são os nossos inimigos, mas eles não são conservadores. Eu gostaria que vocês fizessem esse exercício. Por que eu sou conservador? Vão para casa e vejam isso. O liberal pode ser um aliado circunstancial. Ele não é nosso inimigo, não é o comunista, não é um psolista, um socialista. Mas ele não é um conservador. Circunstancialmente, a gente pode fazer uma aliança com eles. Com os militares, aí você está falando de uma profissão. É um grupo muito grande de pessoas quando a gente fala militares. Eu nunca tinha trabalhado em Brasília e para mim foi uma surpresa. O exército brasileiro, principalmente, no topo dele, tem muitos positivistas. O que é o positivismo? Se você pegar os filósofos da linha, não só o Comte, pega antes, até mesmo um Durkheim, você vai ver que é uma pessoa que acredita na concentração de poder no topo da hierarquia, e aí tem uma simbiose com a própria estrutura do exército, aonde lá no topo decide-se o que vai ser feito para toda a população, como se aí vem o positivismo, Durkheim, Augusto Comte, como se fosse um organismo vivo, o cérebro dizendo para o resto do corpo o que tem que ser feito. Isso está muito mais próximo de um socialismo, de um totalitarismo, não que eles sejam, mas eles olham para nós conservadores, aonde o poder está no indivíduo. Os meus direitos, os direitos da minha família, não podem ser suprimidos, em hipótese alguma, por uma decisão de algum, entre aspas, sábio na capital, em prol do bem comum. Não podem tolher os meus direitos, as minhas liberdades, que eu estou junto lutando com a nação para preservar, porque alguém se acha superior e tomou essa decisão sem o meu aval. Isso não existe. O conservadorismo luta pelo indivíduo, pela família, pela liberdade. E para minha surpresa, o positivismo é muito forte no topo, em alguns generais, não todos. Alguns generais eu estou muito próximo, fiz amizade com eles, gosto. E mesmo alguns generais até que não se encaixam no perfil, às vezes também não é um adversário, não é um inimigo. Circunstancialmente, os positivistas, que estão principalmente ali no topo do exército,
não é nem na aeronáutica, nem na marinha, mas no exército mesmo, a gente precisa tomar cuidado quando a gente for fazer alguma aliança com eles, porque o que a gente prega não bate com o que eles querem. Eles gostam de uma estatal. Eles gostam de uma estatal. Eles gostam de interferência central e planejamento central. E aqui é importante dizer que eu não estou comprando briga com as Forças Armadas, pelo contrário, é o oposto. O Brasil, ele está inserido num contexto, nós, todos, nossas famílias, estamos inseridos num contexto mundial onde uma grande nação do outro lado do mundo está expandindo seus tentáculos. Infelizmente, nós temos recursos naturais que estão, e também o mercado consumidor, que estão, sim, sendo observados com olhos de ganância. Quem dominar o Brasil, domina a América do Sul. América do Sul são mais de 400 milhões de habitantes. A América do Sul tem recursos naturais e um agronegócio capaz de inflexionar as direções nesse tabuleiro mundial. A América do Sul é alvo, é foco. E para isso a gente precisa ter forças armadas capazes de defender a nossa soberania. Nós precisamos ter porta-aviões. Infelizmente, precisa ter. Por quê? Porque se encostar um porta-avião de um outro país, em Santos, ou em Florianópolis, ou no Rio de Janeiro, hoje, nós não temos como nos defender. A gente precisa, sim, ter forças armadas em linha com o que é mais moderno do mundo. O Brasil está preparado para uma guerra biológica? Vamos supor que espalhem de algum laboratório algum vírus pelo mundo. O Brasil está pronto para se defender? Não. O Brasil está pronto para se defender de guerra cibernética? Resolvam paralisar a internet. Resolvam queimar. O Brasil ele é muito vulnerável na guerra moderna. Na guerra cibernética, terrorismo biológico e as ações militares que eventualmente podem acontecer aqui no Cone Sul. O Brasil tem que estar preparado para isso. Então, nós somos conservadores, temos que ser muito favoráveis a um aumento, inclusive, no orçamento das Forças Armadas, porque hoje ela não tem capacidade de ter tanques de guerra de última geração para defender o nosso território. Não estou falando de fazer ingerência no resto da América do Sul. Mas a gente tem que defender, sim, que países de outros continentes não atuem na América do Sul e que haja, em toda a América do Sul, a capacidade de cada nação de se autogovernar, de ser soberana. Resumindo, gente, eu queria de novo agradecer e trazer essa mensagem. Nós, conservadores, somos a maioria do Brasil. Mesmo a pessoa que não sabe que ela tem os valores no dia a dia, se cada um de nós explicarmos o que é conservadorismo, ela vai se reconhecer. E é por isso que tem muito cara aproveitador que se pinta de conservador para tentar capitalizar em cima, politicamente. E para a pessoa, como eu explico o que é o conservador para a pessoa que não está a par? É simples, é muito simples. Você quer levar sua vida em paz, poder trabalhar, poder que seus filhos sejam ensinados e não educados. Os valores quem passa somos nós, os pais. Você quer que seus filhos sejam ensinados numa escola segura. Você quer que seus filhos cresçam e sigam as coisas boas da sua família. Se for homossexual, tudo bem, eu vou continuar amando os meus filhos, mas não precisa que um professor estimule isso na escola para uma criança de 10 anos. Você quer poder andar com o seu celular comprado com o seu dinheiro na rua, sem ter medo que passe um vítima social e arranque o celular? Eu não sou culpado de nenhuma mazela desse vítima social. Eu pago o meu imposto e não roubo ninguém. Eu até topo pagar imposto e uma parte desse imposto ir para resgatar
os desvalidos. Eu tenho compaixão com o meu próximo, mas não venha abusar da minha generosidade. Eu quero ter uma casa numa rua que os meus filhos possam andar de bicicleta. No final de semana eu posso colocar uma cadeira na calçada e ver os meus filhos brincando, numa boa, sem medo de ladrão, craqueiro, traficante. Eu quero dormir à noite e não ter medo que entre na minha casa. Vamos fechar, vamos permitir que a classe média feche os bairros, porque a batalha da segurança no Brasil foi perdida há muito tempo. Vamos começar a resgatar, rua por rua, quarteirão por quarteirão, indivíduo por indivíduo. E como a gente faz isso? Espalhando a boa nova. Nós, conservadores, somos a maioria desse país. E a gente vai fazer com que a Tigrada tenha certeza que a gente vai ocupar os espaços que hoje eles tomaram indevidamente. A gente vai resgatar a segurança das nossas ruas. Rua a rua, vai fechando os bairros, vai cercando a Tigrada, vai cercando os bandidos. A gente vai resgatar as nossas instituições. A gente vai fazer com que a nossa bandeira represente essa aliança das gerações passadas que cometeram erros. Tem muitos erros. O conservador corrige os erros, mas reconhece os acertos. Nunca antes na história do Brasil é papo de comunista safado que quer apagar a história e dizer que ele é o cara mais honesto do Brasil, mais honesto que Jesus Cristo. A bandeira é a aliança do que a gente fez certo no passado. E se não tivéssemos feito algumas coisas muito boas, não haveria tanta gente cobiçando o Brasil. Com a geração atual, que vai lutar para não repetir os mesmos erros das gerações passadas. Como, por exemplo, foi cometido, sim, durante o regime militar, de permitir, de priorizar a esquerda em detrimento da ala conservadora, mais à direita. Houve esse erro. Tanto é que o Delfim Neto hoje, que foi o manda-chuva da economia no Brasil, é um cara alinhado com a esquerda. Ou tantos outros que eu posso nominar aqui. Não tem que ter estatal indevida, não tem que ter Estado atrapalhando o que já é difícil, ganhar dinheiro. O Estado só existe, e aqui eu vou repetir, o Estado só existe para tornar a vida do cidadão melhor. Hoje, são poucos os cidadãos. Nós não somos. O Estado nos atrapalha. Ele existe para parasitar, arrancar o nosso couro e dar ele, sim, para as pessoas poderosas comerem lagosta, comerem camarão, andarem de jatinho. Esse é o compromisso que nós temos que ter, representado por essa bandeira, para que as próximas gerações recebam um Brasil, e eu não estou falando da boca para fora, recebam um Brasil livre. Nós precisamos ter um país para os nossos filhos e netos. E eu acho que o Brasil vale a pena lutar. Essa é a minha mensagem. Me aguardem, gente. Fiquem com Deus. Grande abraço a todos. Alô? Oi. Abra, teria um tempinho para uma pergunta? Manda a pergunta. Qual a dificuldade de se praticar uma boa gestão diante das oligarquias e grupos de interesse? No caso, com relação ao MEC que você esteve à frente. Isso está espalhado pelo Brasil inteiro. Durante 30, 40 anos, as mesmas famílias dominam o Brasil. Eventualmente surge uma nova, tipo o Wesley e o Wesley Batista. Eles conseguem dinheiro do BNDES, isenção tributária e a permissão do CAD para constituir monopólios. Perfeito. Como a gente para isso? E o dinheiro que eles conseguem, indevidamente, mas dentro da lei, eles usam para dar grana para parlamentares, para campanha, contratar
artistas para fazer propaganda pelos produtos deles e consultores para falar bonito. É por isso que você vê tanto Karnal, Pondé, vê artista batendo. O dia que eles não baterem na gente, conservadores, nós, defensores das nossas famílias, classe média, para a grana. Tem que desplugar esse mecanismo da tomada. E por que nós somos caçados, eu e meu irmão, os Weintraub? Porque a gente conseguiu identificar, não somente na educação, em outras áreas também, a gente chegou a levar para o presidente o representante do CAD, que é a agência antitrust, né, que não permite o monopólio, para discutir a cerveja. 80% da cerveja está na mão de um único produtor. Banco, tem 3 bancos no Brasil, Santander, Itaú e Bradesco. E essas famílias dão dinheiro para continuar esse processo através do que eles dão dinheiro. As fundações que são regadas com isenção tributária, elas dão dinheiro para a agenda esquerdista. Uma coisa alimenta a outra. Mas eu tenho uma novidade para vocês. E por que eles foram atrás da gente? Porque nós identificamos, falamos como cortar. Em algumas áreas a gente cortou. Tanto é que diminuiu muito a manifestação. Você não escuta mais. Um monte de coisas aí que estão acontecendo. A gente não tem medo de enfrentá-los. E a gente pode fazer muito mais. Por isso que eles caçaram a gente. A boa novidade que eu tenho para contar é que é como uma máquina muito cara, tem muita gente vivendo disso, são muitos advogados, artistas, filósofos, estruturas enormes. Se você desplugar da tomada, isso cai muito rápido no chão, é muito pesado, é muito caro para manter. Então é isso, dá para enfrentar, só que precisa pegar o bicho pelo rabo, né? Tem que tirar da tomada. Ok? Eu tenho que pegar um avião, gente. Desculpa. Sim, eu estou indo para Colômbia hoje. Quero te agradecer, Abra, que é o Alex que está falando. O pessoal da Escola Cívico-Militar acabou de mandar uma mensagem aqui que agradece muito o teu trabalho perante a educação do nosso país. Te desejar uma boa viagem e não deixar de te frisar que a gente te convidou para ser governador de Santa Catarina. O convite está de pé. Se São Paulo não te quiser, a gente te quer. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado, gente. Um abração aí para vocês. Beijo para vocês aí. Fiquem com Deus aí. Tudo de bom. Eu adoro Santa Catarina.